retornando aqui agora para o debate, depois da conferência do embaixador Rubens Recupero. Na mesa de debate, a gente vai ter, então, a participação da professora Marta Retti, do presidente do G10 Favelas, o Gilson Rodrigues, e do advogado, filósofo, professor Silvio Almeida. Eu vou chamá-los, Silvio e Gilson, assim que eu acho que a Marta apresentar, porque como ela vai usar o PowerPoint, assim vocês podem também conferir daí. Então, para dar início aqui à nossa mesa de debate, eu gostaria de convidar, então, a professora e cientista política Marta Retti, né, professora do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, na qual ela coordenou durante muito tempo, né, aqui agora eu estava vendo mesmo, 10 anos, né? um bom tempo de pesquisa, de coordenação nesse grande centro de pesquisa da Universidade de São Paulo. Ela foi pró-reitora adjunta de pesquisa da USP entre 2016 e 2017, e tem uma intensa atividade, né, na discussão sobre Estado, sobre federalismo e sobre desigualdade, né? O embaixador já, né, antecipou, né, então tem importantes trabalhos sobre desigualdade, como, por exemplo, Trajetórias das Desigualdades, como o Brasil mudou nos últimos 50 anos, um livro organizado de 2015, no tema do federalismo, democracia, federalismo e centralismo no Brasil, um livro um pouco anterior, de 2012, e um livro bem mais recente, organizado com Carlos Faria e Eduardo Marques, As Políticas da Política, Desigualdade e Inclusão nos Governos do PT e PSDB, é um livro de 2019. Né? Então, é uma satisfação tê-la aqui, Marta. Certamente alguém que a gente precisa para trazer uma boa referência sobre os estudos de desigualdade, e certamente a gente vai poder aproveitar bastante. Obrigado. Viu? Muito boa noite a todos. Obrigada, professora Maria Arminda, pelo convite para participar dessa série de conferências. Obrigada, Alexandre, pela generosa apresentação. Obrigada, embaixador Recupero, por ter sido tão generoso nos seus comentários a respeito do meu trabalho. Obrigada a vocês por estarem aqui nessa noite de frio. Eu espero não decepcionar os colegas. Eu vou apresentar, eu não vou incomodar vocês com muitos dados, mas eu vou apresentar alguns dados que demonstram algumas das afirmações que o professor Recupero já fez. E o que eu gostaria era, sobretudo, de levantar algumas questões mais gerais para a gente pensar as relações entre Estado, democracia e redução da desigualdade no Brasil. Eu não tenho dúvida que nós todos que estamos aqui, a própria ideia dessa conferência é a ideia de nós pensarmos como reduzir as desigualdades e como as políticas públicas e o Estado podem reduzir a desigualdade. É importante a gente pensar no período recente. O que aconteceu no período recente com a desigualdade no Brasil, porque é com os parâmetros do contexto recente que nós poderíamos pensar a desigualdade para frente. Tá? Como já mencionou o embaixador Recupero, existem duas grandes interpretações sobre o que aconteceu com a desigualdade no Brasil sob a democracia. Uma interpretação diz que a democracia não reduziu a desigualdade no Brasil, porque o 1% mais rico retém cerca de 25% da riqueza, e isso é mais ou menos estável ao longo do período democrático, e, portanto, nem a democracia, nem os governos de esquerda, de quem se esperaria a ação para reduzir a desigualdade, teriam reduzido a desigualdade no Brasil. Este é, de fato, o trabalho do Pedro Sousa, que o professor Recupero mencionou, do Marcelo Medeiros, e são autores que estão influenciados pelo conceito de concentração da riqueza, derivadas da proposição
do Piketty, do Thomas Piketty, que se notabilizou no debate internacional. Uma segunda interpretação diz que a desigualdade de renda caiu consistentemente nesse período, que ela caiu a uma taxa superior à dos países que hoje são menos desiguais no início da sua trajetória, e que a velocidade dessa queda se acelerou sobre os governos dos partidos dos trabalhadores, que a desigualdade de acesso à saúde e educação foi substancialmente reduzida, então que a democracia foi boa para a queda da desigualdade no Brasil. Por incrível que possa parecer, embora as duas respostas sejam opostas, ambas são baseadas em evidências sólidas e consistentes, e elas estão corretas se a gente julgar pelas evidências. Por quê? Porque elas estão falando de coisas diferentes, como mencionou o professor Recupero. A primeira interpretação está baseada num conceito de desigualdade, que é o conceito de concentração da riqueza, o quanto o 1% mais rico se apropria da riqueza total. A segunda está baseada, e é basicamente muito influenciada pelos trabalhos do Thomas Piketty. A segunda, ela está baseada num conceito de desigualdade que considera os outros 99%. E ela está baseada na longa tradição de estudos econométricos do século XX, que postula que se os mais pobres tiverem a sua situação melhorada a uma velocidade superior à dos ricos, haverá queda da desigualdade. E essas duas coisas aconteceram no Brasil. Tá? E para a gente entender os desafios das políticas públicas, da ação do Estado, eu considero que a segunda resposta nos dá mais milhagem, e é sobre isso que eu quero demonstrar dados para vocês. Então, as duas postulações são relevantes, elas estão falando de coisas diferentes, de coisas que aconteceram no Brasil, mas olhar para a segunda interpretação, a meu juízo, nos dá mais milhagem para pensar o Brasil recente e o Brasil futuro. Tá? Então, esse gráfico aqui parece muito complicado, mas não é. Tá? Isso aqui é o seguinte, você pega a população brasileira, isso é o modo tradicional de pensar, de medir a trajetória da desigualdade. Você pega a população e divide em 20 pedaços iguais, então é a população, é que é um vigésimo, outro vigésimo, outro vigésimo, tá? E ordena dos mais pobres para os mais ricos, e essa barrinha aqui está medindo o crescimento relativo da renda. Quanto que cada um desses 20 desses estratos da população ganhou de renda de 84 a 2015. Tá? Então, o que esse gráfico está mostrando é que os mais pobres ganharam relativamente mais. O conceito de relativo aqui é importante, tá? Porque quem tinha 70 aqui e ganhou 100% passou para 140. Quem tinha 3.300 aqui e ganhou menos de 100% passou para cerca de 5.000. É por isso que a concentração aumenta. Mas os mais pobres melhoraram a sua vida. Tá? Então, aqui o segundo ponto importante. Tá? Isso aqui é resultado de um conjunto de coisas. Crescimento econômico pró-pobre, políticas pró-desigualdade, aumento do valor do salário mínimo. Então, aqui tem uma coisa importante para a gente pensar, como o Estado corrige a desigualdade. Redução da desigualdade nunca é resultado de uma política só, é de uma combinação de fatores. E para que a concentração e a inclusão possam ocorrer, tem que ter crescimento. E a grande pergunta é se o crescimento é pró-pobre ou pró-rico. É isso que nós vamos ver no período mais recente. Então, nós tivemos de 84 até 2015 um crescimento... Ai, perdão. Eu estou me atrapalhando aqui com isso aqui. Como é que eu faço agora? Tem como voltar para a tela? Não, não é esse aqui. É voltar lá para o 3 ou 4. Não, 4, mais para trás, mais rapidinho. É. Aqui, isso aqui, tá? Isso. Pode projetar.
Tá, mas aqui tem que... Isso aqui, esse dado aqui, tá? Esse dado aqui é o que aconteceu com a saúde, se a gente medir o triênio 97-99 e o triênio 2017-2019. Os dados em azul são os municípios que estão em melhor situação. Os dados em vermelho e laranja são os municípios que estão em pior situação. Isso aqui é 97, 99, isso aqui é 2007, 2019. Se a gente olhar... Ai, pera só um pouquinho, aqui está errado. Aqui é índice da saúde, tá? Isso aqui é um índice composto que eu calculei. Basicamente, o que ele está dizendo é que, comparado com 97 e 99, o Brasil melhorou substancialmente, né, quando eu examino essas dimensões combinadas. Tá? A gente perde isso de vista porque a gente vai mudando a nossa métrica de medir, tá, o comportamento da desigualdade. Mas na área da saúde, o Brasil melhorou muito nesse período, tá? Se a gente compara esses 20 anos, e isso é basicamente o SUS. Tá? Se vocês quiserem, eu volto a isso depois. A educação, a mesma coisa, é o mesmo mapa, tá? Em vermelho, o indicador é um indicador de acesso à educação, está se falando de um indicador combinado de atendimento infantil, taxa de reprovação, distorção, idade séria, abandono escolar. O Brasil estava em várias das suas dimensões de acesso, em situação muito pior em 97, quando comparado a 2017 e 2019. Terceiro ponto importante, o que a gente conclui sobre desigualdade depende muito do que a gente olha. Eu estou olhando aqui crescimento da renda, saúde e educação. Se eu olhasse a questão racial, a conclusão seria outra. Tá? E a desigualdade é um fenômeno multidimensional. Bem, então, qual é o mecanismo que produziu isso? Tá? E aqui vai ser o quarto ponto importante. É o que a literatura chama de inclusão por layering. Inclusão por layering é quando você vai acrescentando novas camadas de políticas públicas sobre políticas já existentes. Tá? Então, redução da desigualdade é resultado de um conjunto de políticas e de um vento favorável de crescimento econômico. Tá? E ela é resultado... Todos os países que reduziram consistentemente a desigualdade, eles foram fazendo isso por inclusão de novas camadas de legislação. Você mexe na saúde, você mexe na educação, você mexe nas cotas, você mexe no Bolsa Família. Então, você vai tendo um pacote combinado, tá? E a diferença entre os países que são menos desiguais e o Brasil é a estabilidade no tempo. Tá? O Canadá teve quase 50 anos de queda consistente da desigualdade, para chegar num estágio que então, se nós mantivéssemos o ritmo que nós tivemos nesse período por 40 anos, nós não estaríamos na situação que está agora. Tá? Então, esse é o quarto ponto. Queda da desigualdade pode ocorrer por um evento assim, epidemia, peste, mas é uma queda de desigualdade que traz muito sofrimento. Os países que hoje são menos desiguais são países que tiveram quedas consistentes da desigualdade por um longo período de tempo, incrementalmente por novas camadas de legislação que vão sendo produzidas. Tá? E nós tivemos, de fato, no Brasil, o professor Recupero já mencionou isso, uma mudança paradigmática importante, que foi a Constituição de 88, isso não existia antes, e ela ainda sobrevive, e os governos progressistas, eu estou falando do governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, se ampararam nessa legislação para fazer políticas progressivas, tá? Políticas de redução da desigualdade, e embora tivesse muita briga pública entre eles, no plano das políticas, teve muita continuidade. Tá? E tem um dado importante que nós estamos assistindo agora, que é o sufrágio universal. Então, os partidos se mobilizam para atender os mais pobres, isso também não desapareceu. Tá?
Eu estou correndo aqui porque eu não quero pegar o tempo. Tá? Mas nós temos ainda, o professor Recupero já mencionou isso, um elemento importante de manutenção da nossa desigualdade, que nós temos um dos sistemas mais regressivos no mundo. Tá? E o que aconteceu sob a nossa democracia é que as políticas sociais foram ficando cada vez mais inclusivas e o sistema tributário cada vez mais regressivo, ou seja, os pobres pagando cada vez mais pelos impostos e os ricos pagando cada vez menos. Isso aqui é um grande desafio que está colocado para o período contemporâneo. Tá? Bom, o que aconteceu a partir de 2015 com a crise econômica? Isso aqui é aquele mesmo, isso aqui parece muito difícil, mas não é. Tá? Nesse eixo aqui, nós temos a população ordenada dos mais pobres para os mais ricos, e nesse eixo aqui nós temos o crescimento da renda. Então, o que aconteceu no período 2012-2014? Eu estou usando esses dados aqui porque a base de dados muda, tá? Mas é o mesmo que aconteceu naquele gráfico de colunas lá que eu estava mencionando. Os pobres ganharam mais e os ricos ganharam menos. Então, até 2014, nós tínhamos aquela trajetória de que os pobres estavam ganhando relativamente mais e os ricos estavam ganhando relativamente menos. Com a crise de 2015, só que é zero, todo mundo perdeu, os ricos perderam e os muito pobres perderam. Os muito pobres chegaram a perder, está aqui o dado, 40% da sua renda. De 2015 a 2019, nosso modelo de crescimento ele inverteu. Se aqui nós tivemos um crescimento pró-pobre, em que os pobres ganhavam mais, o que passa a acontecer a partir de 2015 é que os mais ricos estão ganhando alguma coisa e os mais pobres são os que estão perdendo mais. Então, o que aconteceu no Brasil nos anos mais recentes, sob a mesma democracia? Tá? A crise econômica produziu uma massa de desempregados, a queda dos salários e a recuperação econômica que nós estamos assistindo, ela inverteu o modelo que nós tivemos nos 30 anos de democracia, nos 20 anos do período democrático anterior. Agora, o nosso crescimento, ele é um crescimento pró-rico, é isso que está mostrando esse gráfico, e os pobres estão perdendo muito. Tá? E aqui tem um mecanismo muito importante, que é a última coisa que eu vou falar, que eu acho que eu já estourei meu tempo. Nós temos no Brasil muitas políticas voltadas aos mais pobres, mas o modelo que saiu da Constituição é um modelo que protege mais os idosos do que as famílias jovens com filhos. Tá? A nossa Constituição estabeleceu que nenhum idoso receberá menos que um salário mínimo de pagamento, tenha sido ele contribuinte ou não da Previdência. Como o salário mínimo valorizou bastante, em relação ao que ele era, nós não temos extrema pobreza entre os muito idosos no Brasil. Então, esta pobreza aqui, que são os que mais perderam, são os adultos jovens que não ganham previdência com filhos. Então, aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade hoje, que devem ser o objeto das nossas preocupações e da política de Estado para frente, são os adultos jovens com filhos, que são esses que ganham o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, cujo valor é, na melhor situação, metade do salário mínimo. Então, na melhor situação, é metade daquilo que ganham os idosos. Tá? Então, veja o que aconteceu mais recentemente, esse é o último dado que eu vou mostrar. Tá? Esse dado aqui mostra a evolução do gasto nos programas de transferência de renda de 2010 a 2019, tá? Tomando 2013, que é quando começa a crise, como ano de referência.
Tá? Então, quando nós estávamos com um crescimento pró-pobre, que o mercado de trabalho estava incorporando pessoas e a renda estava aumentando, os gastos sociais em previdência para os mais pobres, do Bolsa Família e do seguro-desemprego estavam crescendo. Começou a crise, a pobreza aumentou, o número de desempregados aumentou, a renda caiu, o gasto com previdência para os mais pobres segue crescendo, porque ele tem um efeito catraca, né? As pessoas vão envelhecendo e o gasto vai aumentando. E o gasto do Bolsa Família cai, e o gasto do seguro-desemprego cai, e o gasto do Bolsa Família cai. Ou seja, aquelas políticas que protegiam os mais pobres, os jovens adultos com filhos, foram a que mais reduziram o gasto. Por quê? Porque essas são menos protegidas pela Constituição. Tá? O Bolsa Família, embora seja um programa muito proclamado e esteja no centro do debate político hoje, ele é um programa institucionalmente muito frágil, porque basta o executivo decidir diminuir gasto, cortar gasto, diminuir uma dor de família, aumentar a fila, e foi isso que foi feito pelos governos com o aumento da crise. Aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, e eles simplesmente cortaram gasto com o seguro-desemprego e com o Bolsa Família. Tá? Então, a questão aqui é que, para reduzir a desigualdade, se nós olhamos para trás, nós precisamos encontrar meios de proteger a renda, de aumentar relativamente a renda dos mais vulneráveis, não apenas dos idosos, que estão, quando comparados com os outros, mais protegidos, mas das famílias jovens com filhos, porque isso tem desenvolvimentos de longo prazo. Tá? Então, o que foi feito foi basicamente o que a literatura chama de drift. A situação piora e o governo não faz nada. Fica parado e vai cortando. Tá? E não protege os mais vulneráveis. Tá? Então, você tem crise econômica, desemprego, aumenta a pobreza, e o governo não toma medidas para melhorar e ampliar as políticas mais existentes, a não ser quando como nós estamos vendo agora, quando esses programas vão para o centro da disputa eleitoral. Mas se eles são frágeis institucionalmente, passou a disputa eleitoral, eles voltam para a sua situação anterior. Tá? Então, para concluir, para pensar a redução da desigualdade no Brasil e em qualquer país do mundo, a democracia é uma condição necessária, né, porque ela coloca os pobres no centro da disputa política, mas é estratégico pensar desenhos de políticas. Né? E é isso que nós, do mundo acadêmico, temos condições de colaborar, né, com o nosso conhecimento, com dados, embora não seja nosso papel formular políticas, porque a gente nem sabe fazer isso direito, não é nossa especialidade. Né? Mas nós podemos colaborar para esse debate, produzindo evidências e conhecimento. Muito obrigada, espero não ter. Bom, muito obrigado, Marta, pela excelente palestra. Acho que muito visualmente aqui a gente consegue ver a dinâmica da desigualdade. E então, para compor agora o nosso debate, eu vou convidar o Silvio Almeida, né? Ele doutor em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Fez Direito também, na verdade, fez Direito no Mackenzie e graduado em Filosofia aqui pela FEFELESH. E infelizmente, por conta da pandemia, não tive o privilégio de estar com você na FEI no período do seu pós-doutoramento com a Leda. Né? Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade, mas queria agradecer muito. Então, o Silvio Almeida, que é, né, atualmente professor visitante em Colômbia, né, diz que passou lá o frio, aí veio para cá para passar frio também. Né? Então, eu tenho que mudar, pegar o período de verão nos dois
hemisférios. E ele tem, enfim, além de professor da GV, do Mackenzie, diretor do Instituto Luiz Gama, tem um livro muito conhecido, né? Foi, acho que certamente um livro muito lido e importante para a gente recentemente, Racismo Estrutural, inclusive que faz parte da nossa exposição 200 livros para pensar o Brasil, né? Convido todo mundo para conhecer. Então, muito obrigado, Silvio Almeida. E queria dizer também que é uma imensa satisfação estar aqui junto também com o Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, responsável, então, por um projeto, né, muito bonito na favela de Paraisópolis, né, organizando a comunidade. Eu acho que aqueles que acompanharam, né, o período da Covid, obrigado, viu? Aqueles que acompanharam o período mais intenso, né, da pandemia, tiveram a oportunidade de ver o trabalho fundamental, né, do G10 Favela, né, e eu acho que enfim, de fato, acho que foi um momento de grande projeção de uma forma enfim, de trabalhar com a comunidade, né, e como diz aqui, né, a própria, né, proposta, né, que vem né, ele como representante CEO do G10 Bank, que é um banco criado na favela, pela favela e para a favela, com o objetivo de ser a maior rede de apoio a pequenos e micronegócios nas comunidades, não só oferecendo microcréditos, mas também mentoria para tornar negócios seguros e lucrativos. Então, muito obrigado por estar aqui. Certamente é uma experiência fundamental para a gente lidar com a temática da desigualdade. Bom, acho que depois da exposição da Marta, eu ia propor, então, ter a exposição do Silvio e depois do Gilson. Pois bem. Bom, uma boa noite a todas, boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria, uma satisfação poder participar deste evento. Quero agradecer à Universidade de São Paulo, em nome da sua vice-reitora, professora Maria Arminda. Muito obrigado pelo convite, pelos esforços, né, para que eu aqui estivesse, e estou com muita honra. Eu estou voltando à Universidade de São Paulo e fundamentalmente ao campus depois de muito tempo, né? Não só por causa da pandemia, eu sou egresso, então para mim é motivo de muita emoção poder voltar à minha casa, porque aqui também é minha casa. Quero também agradecer ao professor Alexandre, ao embaixador Rubens. Muito obrigado pela exposição, muito esclarecedora e vai nos orientar, né, nesse painel de hoje. Ao Gilson, muito obrigado, Gilson. Professora Marta Retti. Falava aqui, a professora Marta Retti colocou uma série de questões aqui importantíssimas para pensar o Brasil e pensar o que a gente vai fazer com o Brasil a partir de agora. Pois bem, eu acho que esse evento começou de uma maneira muito bonita, retomando alguns clássicos do pensamento brasileiro, lido pelos alunos, pelas alunas, e para mim foi muito significativo que tenha se iniciado com o Josué de Castro. Eu tive a honra de escrever o prefácio para a nova edição de Geografia da Fome, que deve sair agora, né, depois de tanto tempo, e é um livro que coloca as coisas em termos. Eu quero dizer, falo do Josué, mas eu acho que o texto do Graciliano Ramos, a mesma coisa, do Carolina Moreira de Jesus, Darcy Ribeiro, colocam a questão que hoje que é o centro do debate de hoje, que, na minha opinião, ao meu ver, é a mais correta. Colocar a desigualdade no campo da história, que é algo que o embaixador falou aqui na sua exposição, ao final da sua exposição. A desigualdade ela não pode ser vista como como algo da natureza, como algo ahistórico. É necessário
portanto, colocar a desigualdade nos trilhos da história e saber que a desigualdade ela é resultado também de um certo tipo de relação que nós mantemos uns com os outros, ou seja, o modo com que nós constituímos as formas de reprodução da nossa existência. E, portanto, pensa na formação do Estado brasileiro, quando a gente pensa na relação entre o Estado e a desigualdade, a reprodução da desigualdade, entender, primeiro, que também o Estado tem história. É importante falar isso porque, muitas vezes, e falo principalmente para as pessoas do direito, a gente ouve Estado como se Estado fosse uma coisa, um ente fantasmagórico, né? É uma coisa que nos assombra, né? Isso obviamente que é uma má leitura de Hegel, né? Embora ele seja muito culpado por isso, mas a questão é isso, ou seja, ver o Estado como uma fantasmagoria. Isso é coisa de jurista, principalmente, né? Mas, de qualquer maneira, é importante, quando a gente coloca o Estado e a desigualdade na mesma frase, nós entendermos que tanto o Estado nasce historicamente, a desigualdade que hoje nos atravessa, porque outras formas de desigualdade nós vimos ao longo da história, mas a desigualdade do capitalismo ela tem uma forma específica de manifestação que se manifesta na formação do Estado brasileiro. E aí eu quero fazer algumas observações, ser muito rápido nas minhas observações, porque quero ouvir também as pessoas que aqui estão. Eu quero falar da relação entre o Estado brasileiro e a desigualdade, lembrando aqui de uma pessoa muito importante desta universidade que nos deixou ano passado, que é o professor Alfredo Bose, né? Quero render todas as minhas homenagens ao professor Alfredo Bose, né? Falo com muita alegria e com muita emoção, porque eu me lembro, a Fernanda, minha assistente, está aqui, eu estou terminando um livro novo, né? E o professor Alfredo Bose e o professor Milton Santos, que tem um quadro na sala que eu estava lá em Colômbia, me serviram muito de inspiração. E ambos, né, o professor Milton Santos e o professor Alfredo Bose, ambos os pianos, né, eles nos ensinaram que entender o Brasil é entender também o mundo no qual o Brasil também se encontra. Tanto que quando a gente começa a falar da formação do Estado brasileiro, a gente inevitavelmente fala em como o Brasil, ao se constituir como Estado-nação, ele se torna parte de um sistema-mundo, né, usando uma expressão também que é muito cara, né, que é a conexão do Brasil com um processo que alguns vão chamar de modernização, mas, na verdade, é a entrada do Brasil no interior da reprodução do sistema capitalista que se constituía até então. Então, vejam que essa entrada do Brasil ela se dá justamente conectada com, o embaixador falou aqui, com a escravidão. Então, vejam que o que se desencadeia a partir da independência e a ideia do Brasil enquanto nação, que começa a ser discutida, é justamente sob o signo da escravidão, né? Então, vejam que a formação social brasileira e tudo que dela deriva tem a desigualdade como um elemento estrutural e uma desigualdade que tem a escravidão como seu elemento original. Tá? Então, vejam, esse é o ponto. Por que eu lembrei do professor Alfredo Bose? Porque o professor Alfredo Bose tem um texto que eu acho que todos nós, se não lemos, deveríamos ler, né? Dialética da Colonização, que é um livro fundamental, é um livro que, além de ser um livro inspirador, é um livro impressionantemente bem escrito, né? Enfim, como só acontecer com o professor Alfredo Bose. E tem um texto ali, o capítulo 7, salvo engano, que é o texto Entre Dois Liberalismos, que é um texto fundamental, em que o professor Alfredo Bose ele vai traçar a gênese dos debates sobre o liberalismo brasileiro e como isso deve ser visto não a partir de algo abstrato, mas como o debate ideológico ele é, na verdade, a expressão da relação material de forças que forma, né, o panorama histórico do Brasil. E aí vejam só algumas conclusões do professor Alfredo Bose, né? A primeira delas é o seguinte,
E aí eu lembro até o Michel Foucault, né, quando o Foucault, Em Defesa da Sociedade, ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, o Estado moderno, o Estado-nação, ele é o Estado que nasce de um processo, é o Estado que nasce, é uma forma política que nasce de um processo revolucionário, mas que depois precisa se tornar conservador, porque para conservar as condições materiais da sua própria existência. E aqui a gente já encontra um limite em relação ao Estado e a eliminação da desigualdade, né? Sendo o Estado o produto de uma sociedade que é estruturalmente desigual. E, portanto, o que a gente pode fazer é pensar em como a desigualdade ela também está dentro desse jogo de forças, né? E desses conflitos, dessas contradições, essa é a palavra, no qual o Estado está inserido. Aí vejam só, o professor Alfredo Bose, ele vai nos lembrar, né, e usa um título que eu usei num texto recente, que escrevi com o professor Júlio Veloso, que a sociedade brasileira é um pacto de todos contra os escravos. É um pacto. A escravidão não é uma questão pontual. A escravidão ela é um ambiente onde tudo se reproduz a partir da escravidão. A escravidão ela dá o sentido material e o sentido espiritual da sociedade que começa a se construir no período colonial, mas que atravessa o século XIX até chegar no ano de 1888, também no século XIX, em que o Brasil ele passa ele refaz a sua relação com a desigualdade que estrutura as relações sociais no âmbito global. Então, vejam só, sendo um pacto de todos contra os escravos, né, necessariamente, aqui não é uma questão apenas moral, vejam só, é uma questão de economia política, de reprodução das condições da vida, a gente tem que entender o seguinte, esse pacto de todos contra os escravos, ele implica em algumas coisas que o professor Alfredo Bose vai muito bem tratar. Primeiro, o fato de que a discussão sobre soberania nacional, sobre o Brasil enquanto país independente, principalmente depois de 1830, passa a ser uma discussão em que o Brasil ele vai defender a sua condição soberana, defendendo também o direito de poder escravizar. É isso. É o que vai acontecer a partir de 1830, principalmente quando a sua análise da economia global faz com que o estado da economia global empodere também certos grupos, né, principalmente os cafeicultores do Vale do Paraíba, e que se tornam, portanto, as pessoas que vão mandar no Brasil, né? O que vai só começar a mudar a partir de 1868, né, quando vai entrar o novo liberalismo, o abolicionismo. Veja, mas isso tudo tem que ser entendido como um movimento que é, ao mesmo tempo, global e um movimento também que tem um efeito local. Resumo, o que é a liberdade, portanto, como discurso dominante nesse período? O professor Alfredo Bose vai dizer o seguinte, a liberdade defendida pelas classes dominantes do Brasil é a liberdade de comércio, de vender, de comercializar, de produzir, é a liberdade de ter escravos, é a liberdade de votar e ser votado desde que você tenha renda suficiente para tanto, e a liberdade também de comprar e de vender terras. Essa é a liberdade que é defendida. Então vejam como nasce a nossa liberdade conectada diretamente com parâmetros de igualdade que estão diretamente atravessados pela escravidão no Brasil. Então, a ponto da gente poder dizer o seguinte, a fundação do Império é a consolidação das prerrogativas econômicas e políticas dos grupos dominantes no Brasil. E a Constituição de 1824, e aí eu acho importante dizer, toda análise que a gente for fazer sobre os fatores estruturais da desigualdade no Brasil, já vou falar rapidamente quais são, eles devem levar em consideração, né, que, por exemplo, o racismo. Deve levar em consideração que a gente não consegue falar do racismo sem a gente colocar na mesma equação a formação do Estado e também a constituição do sistema jurídico. Sem direito e sem Estado não há como produzir o racismo. O racismo como processo histórico e político em que você cria diferenciações entre pessoas a partir de classificações raciais. Você precisa do Estado e do direito para esse processo de classificação racial. Então, quando você fala desigualdade, não é falar só o racismo, é racismo, é Estado e é direito contribuindo. E a Constituição de 1824, nossa primeira Constituição, é uma Constituição, portanto, que é um pacto liberal conservador em torno da escravidão e da manutenção da escravidão.
É assim que nós temos que entender as coisas e a formação e a construção do sistema jurídico no Brasil. Estou falando no Brasil, vamos lá, análise global. A gente não pode tirar o Brasil da América Latina e nem o Brasil do mundo, da formação do capitalismo global. Tá? Quando a gente passa a entender isso, inclusive a questão racial. Agora vejam só, o abolicionismo. Pensando no abolicionismo, o abolicionismo no Brasil, ele também é o resultado de um jogo de forças no Brasil, da luta, né, de grupos que antes estavam sozinhos, os abolicionistas clássicos, na verdade, quando a gente começa a falar dos mais conhecidos, né, começa a falar do Joaquim Nabuco, mesmo André Rebouças, Zé do Patrocínio, enfim, Rui Barbosa, eles entraram em campo, se a gente fizesse um jogo de futebol, mais ou menos, aos 45 do segundo tempo. Assim, sabe quando tem aquela prorrogação? Assim? Porque a luta abolicionista já se desenvolvia antes. Né? Então, acho que é o resultado dessa luta que faz com que você tenha que criar uma série de adaptações também dentro do jogo, né, do jogo político e dentro também das estruturas sociais. O abolicionismo tem uma hora que ele passa a ser não apenas um grito pela liberdade dos descendentes de africanos, dos negros escravizados, passa a ser também um processo em que se pensa na substituição dos trabalhadores que vão lidar com a produção de café no Vale do Paraíba. Tanto que alguns autores, como Luiz Gama e o próprio André Rebouças, desconfiavam muito da República e dos republicanos, porque eles sabiam que aconteceu uma coisa que de fato aconteceu. Uma espécie de reorganização do pacto pela desigualdade no Brasil, no período republicano. Você sai da escravidão para o racismo enquanto um elemento que estrutura a vida social. Tanto que é preciso que tudo isso seja acompanhado, porque não existe racismo e desigualdade sem uma ideologia que, de certa forma, justifique e que nos acomode em relação a essa desigualdade. Primeiro, século XIX, o racismo científico, ele é o resultado de uma sociedade agrária que quer se manter ainda em parâmetros de desigualdade brutais, só que aí as transformações, professora Marta, quando a senhora fala de como o papel, como o Estado tem um papel importante nisso, também uma análise global, né? Ou seja, quando você tem os movimentos que ali, no começo do século XX, vão redundar por uma série de motivos na Segunda Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se reorganiza. A desigualdade também se reorganiza porque o capitalismo se reorganiza em termos globais. Então, quando você tem uma sociedade industrial, você tem o Fordismo, e você tem a ideia de que é preciso incluir cada vez mais para formar um mercado, o racismo também ele vai mudar de forma. Tanto é verdade que nos Estados Unidos, a época de ouro do capitalismo nos Estados Unidos foi um momento também áureo do movimento pelos direitos civis. Os Estados Unidos, na época áurea do capitalismo, né, o momento em que os americanos estavam, de fato, no seu auge, viu só em 1965 acabar a segregação racial em termos formais. Então vejam como a desigualdade ela vai se estruturando. E eu diria que no Brasil acontece algo muito parecido. Né? Ou seja, a Constituição de 88 é o resultado também de uma luta para participar deste movimento, né? E dentro daquilo que se chama de capitalismo tardio. Né? A Constituição de 88 ela foi promulgada no momento em que já se começava o desmantelamento do Estado de bem-estar social. E tanto que o movimento depois, né, de parte do Brasil, foi para desmantelar as conquistas da Constituição de 88. Cada vez mais inserindo emendas constitucionais para fragilizar o sistema de proteção social. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, em resumo, para não tomar muito tempo de vocês? É o seguinte, o Brasil ele tem aquilo que eu chamo de algumas tendências estruturais e que vão ganhando força e que vão se apresentando nos momentos de crise. Eu diria que há 3 elementos que estruturam a desigualdade brasileira e que compõem essas tendências. Quais são? Primeiro, a dependência econômica. A gente não pode fazer qualquer análise sobre desigualdade sem entender a posição do Brasil no sistema econômico capitalista, o como isso nos afeta, o como isso é também um ponto central, o USP Pensa Brasil, né?
um elemento central do pensamento social brasileiro. O pensamento social brasileiro, principalmente na sua derivação, o pensamento econômico brasileiro, sempre se voltou para pensar o lugar do Brasil na economia mundial e como o Brasil podia superar, né, a sua condição de país dependente, de país na periferia do capitalismo, usando também uma linguagem própria, né, de alguns autores, de algumas teorias. Então, vejam, esse é um ponto central. Segundo elemento, o autoritarismo. O autoritarismo. A desigualdade que constitui o Brasil só pode ser mantida com uma violência sistemática, organizada pelo Estado, e não só pelo Estado, por certos grupos sociais que se utilizam da violência o tempo todo para impor seus interesses. Isso é fundamental. A nossa aversão à democracia, à participação popular. Então, é muito interessante, professor, quando a gente tem aberturas democráticas, essas aberturas democráticas redundam no quê? Redundam também num certo avanço, né, em termos econômicos, em termos de participação política. E o terceiro elemento, que eu trato sempre, quem lê as coisas que eu escrevo, quem vê o que eu falo, sabe do que eu estou dizendo. Eu sempre trato esse elemento como uma questão analítica, e não apenas como uma questão moral. É um elemento sem o qual não se pode entender o Brasil. Eu vou dizer mais, não se pode entender como o mundo se forma e como ele se constitui. As sociedades, de uma maneira geral, que é o racismo. São 3 pontos. A dependência econômica, o autoritarismo e o racismo são as tendências estruturais do Brasil que nós podemos aplacar com certos arranjos institucionais, que foi o que foi feito da redemocratização até uma crise global destruir completamente o arranjo institucional que o Brasil produziu, vem produzindo desde os anos 80, e aí em 2016 nós sabemos o que aconteceu no Brasil, né? Então, como resultado dessa crise global, esse arranjo institucional não pôde mais conter a força das tendências estruturais. Por isso que nós estamos vivendo hoje aquilo que muitos autores chamam de um neoliberalismo autoritário, que é o que se coloca no Brasil. A desigualdade do neoliberalismo se revela com aquilo que se chamou de necropolítica, que é a gestão a partir da produção da morte. Isso implica a incursão das polícias nas favelas, desrespeitando a ordem do Supremo Tribunal Federal. Isso explica o porquê tem 33 milhões de pessoas passando fome, 120 milhões de pessoas, né, em insegurança alimentar, e não se faz nada. Inclusive, se fala com escárnio disso, o que demonstra o tamanho da crise, porque a crise é uma crise civilizatória. É uma crise civilizatória. Em nome do poder, em nome de capturar certas frações do orçamento público, nós estamos vendo isso assim na cara, se institui práticas de violência direta e de assassínio, de morticídio. Então, esse é o parâmetro da desigualdade. Por que é importante que nós escutamos as coisas nesse nível, olhando a desigualdade como um produto da história e como um produto também das crises que acometem o sistema capitalista global e que se manifestam no Brasil? Porque é só assim que nós podemos entender como combater essas desigualdades. Hoje, a professora mostrou muito bem. Quem hoje pede menos Estado no Brasil não está pedindo menos Estado para matar preto e pobre. Está pedindo menos Estado para capturar o orçamento público. Então, eu falo o que eu sempre falo. Quem pede menos Estado para isso, nesse contexto, em que o Brasil está todo desorganizado, é racista. Não há outra palavra. É racista. Contribui com o racismo, com o assassinato, né, de pretos e pobres, de favelados no Brasil, né, trabalhadores na periferia. Quem pede esse tipo de coisa, não tenha dúvida, é racista, não gosta do Brasil, está pouco se lixando para o nosso país. Este é o ponto. Fundamental, portanto, esse evento, porque o embaixador colocou uma coisa que eu acho muito importante. Para a gente conseguir pensar o Brasil, e eu não tenho falado mais a palavra reconstruir o Brasil, para mim é construir um Brasil que nunca existiu. A gente tem que construir um Brasil, algo novo, completamente diferente. Não dá revoltar. Vamos fazer, porque também não era bom. É que assim, é igual aquele meme, né? Estava ruim, parece que está pior, né? Então, é mais ou menos isso. Está muito ruim. Estava ruim antes, mas agora está muito ruim. Porque tem um elemento agora, né, no que está ruim hoje, que é justamente a falta de horizonte, né, de esperança, de projeto. Né? Então, nós vamos ter que resgatar.
E esse resgate das forças, e a gente vai ter que usar uma palavra que está meio surrada, né, que a gente não gosta de usar, né, que virou sinônimo de devaneio, né, que é utopia, né? A gente vai ter que resgatar a possibilidade de utopias, de pensar de o impossível, né, para conseguir aquilo que é possível. A gente vai ter que resgatar essa possibilidade. Então, veja só, professora, quando a senhora coloca esse dado, que tem os adultos jovens, esses que estão mais sofrendo hoje, são justamente as pessoas que poderiam carregar, né, e a construção de um Brasil, de pavimentar um caminho para a construção do futuro. Então, nós temos um futuro interditado, mas a gente não vai construir futuro se a gente não prestar contas do passado. E a gente não vai conseguir, e eu termino falando uma coisa que eu tenho dito agora. Nós precisamos reestabelecer no Brasil os rituais de vida e de morte. Estabelecer os rituais de vida e de morte é o seguinte: a gente vai ter que ter tempo, espaço para o luto, mas espaço para a luta. Porque se a gente não tem luto, a gente não tem possibilidade de lutar. A gente vai ter que entender o que significa viver num país sob a égide da escravidão, da ditadura, e agora de um período de assassínio, onde mais de 600 mil pessoas morreram. Morreram. Não morreram por causa da doença, morreram de negligência, foram mortas, foram relegadas. Então a gente vai ter que ritualizar a vida e a morte. O que significa ritualizar a vida e a morte? A gente vai ter que se responsabilizar, porque luta é responsabilidade, é estabelecer responsabilidade. É a gente olhar para o passado e carregar os mortos conosco na construção do futuro, ou seja, a gente vai ter que honrar as pessoas que morreram para que nós estivéssemos aqui agora. Isso é muito importante. Então, propostas como resolver o problema. A gente vai ter que pensar, impossível, não pode ser impossível a gente instituir uma renda básica universal. A gente vai ter que ver isso. Isso é uma questão fundamental, é a primeira coisa. Uma renda básica universal com status constitucional. O status com status, obviamente, de direito fundamental, que não vai poder se retirar da Constituição. Perceberam? Nós vamos ter que pensar nessa possibilidade. Nós vamos, portanto, senhor Zé, eu termino. É muito importante o que a senhora falou no final. Né? Ou seja, além de carregar o sonho, a potência, a energia em direção ao futuro, nós vamos ter que construir, desenhar isso tecnicamente. Por isso que quando eu falo da questão racial, eu sempre falo o seguinte: a gente fala de questão racial, só que quem fala de questão racial tem que entender de gestão. A gente tem que saber também como operar as questões do mundo. Então a gente vai ter que estudar. A gente vai ter que estudar muito. A gente vai ter que entender como é que as coisas funcionam. Então eu falo para os meus alunos e minhas alunas, né, negros e negras, meus orientandos e orientandas. Eu tenho muito orgulho, porque eu tenho orgulho de todos os meus orientandos, mas eu também tenho orientandos negros e negras. Eu digo para eles o seguinte: você quer falar de questão racial? Você vai ter que estudar direito tributário. Isso é fundamental, essencial. Então, nossa geração está com um desafio terrível. Mas, enfim, a gente vai ter que suportar esse desafio. A gente vai ter que, ao mesmo tempo, pavimentar a construção de sonhos e construir caminhos em direção ao futuro. E vamos ter também que estudar profundamente para que a gente possa construir um caminho seguro e possível. É um desafio da nossa geração. Mas eu acho que a gente pode conseguir isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Obrigado muito pela belíssima fala. Passo agora para o Gilson, aqui para a nossa última exposição aqui no debate. Boa noite, comunidade. Primeiro, dizer da minha alegria de receber esse convite aqui da universidade, agradecer à professora Maria Arminda, vice-reitora, a toda a comissão organizadora, parabenizar o embaixador Rubens. Estou com vontade de pegar esse papel e levar para casa, já que você escreveu, deixa com a gente. A professora Marta, que foi tão legal essa exposição, o Silvio, que tão bem nos representa. Estar aqui, para mim, já é uma inovação, né? Acho que a comissão poder trazer essa oportunidade da gente falar sobre a gente mesmo é uma experiência muito interessante, e poder estar aqui nesse espaço,
esses registros podem acontecer e depois a gente poder falar para mais gente e mais pessoas poderem saber sobre o que está acontecendo para a gente é fundamental, porque eu sinto que quando esses dados todos aparecem, que esses dados é comigo e que fazem parte de mim e que eu sou esse dado, né? E é um dado que quer se reinventar, que precisa criar um novo olhar sobre si mesmo, porque a forma como as pessoas nos olham e a sociedade nos olham, ela tem sido cada vez mais opressora, que nos coloca cada vez para baixo, que nos coloca em bolsões de pobreza, quando na verdade no Brasil há bolsões de riqueza. E quando a gente vem criando um bloco de líderes empreendedores das 10 maiores favelas do Brasil e dizendo que nós somos uma favela rica, é poder mostrar que a gente não quer mais ser coitadinho, pobrinho e marginal. E que quando minha família chegou aqui em São Paulo, e São Paulo é a capital nordestina, minha família está aqui há 70 anos, nós viemos para cá da Bahia, né? Somos baianos, inclusive está frio, parecendo Vitória da Conquista, gente, pelo amor de Deus, baixa esse ano, né? Dá um jeito nesse ar, em nome de Jesus, que está frio demais. E quando a gente veio para São Paulo, há 70 anos, nós viemos para ficar rico. Nós viemos para transformar a nossa vida, nós viemos para poder ajudar aqueles que ficaram lá. Não foi para morar na favela, não foi para morar em cima do córrego, nem sofrer com a ribanceira, nem sofrer com as enchentes ou qualquer coisa do tipo. A gente veio na esperança de construir uma vida melhor e acabamos descobrindo na prática que São Paulo é a terra que o filho chora e mãe não vê, né? E que a gente teria que construir uma história diferente, talvez de mais dificuldades do que aquela que nós estávamos lá. E assim tem sido, ao longo desse período, sonhando em poder morar num bairro. Nós viemos para São Paulo, na região ali de Paraisópolis, na região do Morumbi, onde está Paraisópolis. E chegando lá, a gente teve uma situação muito mais complexa, né? Estou querendo contar um pouco da minha história, que eu acho que a minha história conta um pouquinho o que o professor Rubens acabou falando. Acho que os dados que a professora Marta apresentou e a situação do Silvio, acho que vai contar um pouco essa história da minha família. Eu acabo que acho que a gente vai passando por esses dados todos de alguma forma. Então, a gente chega com sonhos de transformar nossa vida, de ficar rico, de ajudar aqueles que estão lá, e chegando, vamos parar num bairro, que é no bairro do Morumbi, num bairro com índices de desenvolvimento comparados aos de bairros europeus, e no coração uma favela cheia de dificuldades e de oportunidades. E aí, até então, eu não sabia, né, nem minha família, nós não sabíamos o que era uma favela. Né? Nós descobrimos o que era uma favela indo para a favela, ou as pessoas falando sobre a favela. E a primeira orientação, quando eu cheguei em São Paulo, é: quando perguntarem onde você mora, diga que mora no Morumbi. Eu até brinco, olho para a cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer, porque senão a abordagem da polícia seria mais agressiva, teríamos menos oportunidades de emprego, menos oportunidades de cursos em gerais, porque as pessoas que vivem na favela são muito perigosas, são muito violentas, então elas têm que viver apartadas da sociedade. E durante um período a gente teve que lidar com isso, e eu, em especial, numa situação muito complicada, porque, para além de estar na favela Paraisópolis, numa região chamada Pé Inchado, né, Paraisópolis é dividido por micro-regiões, e lá em Paraisópolis, a região onde eu morava era Pé Inchado, tinha até uma música, né? De onde é que você veio, maluco? Eu vim de lá do Pé Inchado. Não se mete nessa banca que aterrado sai armado. É o Pé Inchado, ele está lá até hoje. Ele sofreu algumas intervenções, melhorias, mas é da região onde eu saí. E, em especial, eu morava ali, em cima do córrego, filho de uma mulher surda-muda, com 14 filhos. E aí, minha mãe morre, 14 filhos no meio da favela. E aí nós acabamos sendo dados no Brasil inteiro. E eu fiquei, junto com outro irmão, que é o Danilo, vivendo ali no contexto de Paraisópolis, perto das irmãs da minha mãe, mas uma situação muito difícil, porque as pessoas olhavam para mim e falavam: vigia com esse menino. Baiano tem essa coisa, vigia com esse menino, né? E vigiar significava que, como eu era um menino solto, todo mundo trabalhava, a gente provavelmente ia crescer e ia virar bandido na favela, ia virar traficante, gente que não presta, esse tipo de coisa, como se nós fôssemos predestinados a dar errado.
E eu sempre fui um menino até bonzinho, assim, eu me sentia um cara bom, trabalhei desde os meus 9 anos, catava latinha, trabalhava na feira, trabalhava catando bolinha em clube de tênis, então eu me sentia uma pessoa boa, tal. Mas a sociedade me apontava como um cara que ia dar errado, de que manda embora para a Bahia, elimina esse menino, e a família também olhava para mim com uma dificuldade, porque quem vai cuidar desse moleque? E quem cuidava um pouco também do grupo de primos, né, era uma tia minha que também é surda-muda. E eu descobri que, nesse contexto, por que as pessoas tinham tanto medo de mim? Porque eu falava numa casa de mudo, né? Eu já era um menino falante, eu queria ter opinião, eu era diferente das crianças que ficavam caladas, eu queria falar. E aí, por isso, eu vigia com esse menino. Mas numa família rica, esse menino falante seria o criativo, o futuro CEO da empresa, seria o presidente da República. Se numa festa de família esse menino vendesse bala, ele era o empreendedor. Na favela, esses meninos criativos, esses mais falantes, que vão para o farol, às vezes, para poder sustentar a sua família ou ajudar, são os trombadinhas, são os predestinados a dar errados, são as pessoas ruins. E eu achava, eu falava, gente, como é que eu sou trombadinha, eu sou violento, eu sou marginal, só pelo contexto em que eu estou. Então, eu queria buscar um novo olhar. E é preciso que a gente tenha um novo olhar sobre as nossas crianças. Um novo olhar sobre essa sociedade que está vivendo de maneira marginal, e de maneira sendo apontada como de maneira marginal, mas que quer trabalhar, quer prosperar, quer transformar a sua vida. E eu falei, não quero dar errado, eu quero dar certo. E aí achei um caminho pela educação de transformar minha vida, fui para o Grêmio, fui estudar, me deparei em algum momento sendo prefeito de Paraisópolis, e durante esse processo do prefeito de Paraisópolis, houve um fenômeno no Brasil em que se conectou muito com o desejo nosso, da família e dos nordestinos em geral, de prosperar, e deram o nome de a nova classe média. Quando eu falava nova classe média, eu falei, opa, estamos ricos, né? Que viram que na favela, apesar de estar numa situação de pobreza, existia ali uma situação de riqueza, e nós aproveitamos em Paraisópolis, a partir disso, um processo em que a gente fez uma atração de empresas para dentro da favela, onde essa favela pudesse, ao invés de ter que pegar a condução, ao invés de ter uma experiência para fora, que pudesse ter oportunidades dentro, e a partir disso crescer, se desenvolver, e viramos um grande case, com chegadas de bancos, de lojas. Hoje temos 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha. E nasceu no nosso coração de repente, fazer isso em outros lugares, mas não era legítimo que pudéssemos fazer isso a partir de Paraisópolis. Como é que fazer uma coisa em Coroadinho, no Maranhão, ou em Heliópolis? Né? O protagonismo tem que ser do local. Quem vai fazer as grandes transformações na sua rua são vocês que são da rua, são vocês que são do condomínio, são vocês que são da empresa. Assim, não dá para ter uma coisa extraterrestre que vai fazer as mudanças, porque daqui a pouco essas pessoas vão embora. Eu não sou daqui da USP, daqui a pouco eu vou embora. Então, quem vai fazer as mudanças que são necessárias aqui na universidade são vocês, alunos, se vocês entenderem esse papel. Então, foi assim que a gente foi buscando perceber de que o protagonismo éramos nós, de que essa política pública que a gente tanto busca e quer, ela é demorada, burocrática, ela é temporal, ela é quando dá, ela escraviza, no sentido de que perpetua essa situação, porque se nós quiséssemos resolver o problema de favelas no Brasil, já tínhamos resolvido. Paraisópolis faz 101 anos, mês que vem. 101 anos. Será que não querem resolver o problema? Será que alguém em 101 anos não teria uma política pública específica que pudesse resolver o problema das favelas? Eu até tenho olhado o plano de governo dos governadores nesta eleição, a palavra favela não é citada. Periferia é citada 12 vezes. Então, eles não estão preocupados, né? Mas, ao mesmo tempo, é nas favelas que eles estão fazendo campanha. Então, é lá que eles estão buscando voto, é lá que estão falando sobre isso, mas, na prática, no plano de governo, não tem propostas concretas para transformar a vida dos moradores. Então, o que nós temos buscado, através deste case de Paraisópolis, para ajudar no combate à pobreza, porque nós estamos percebendo que o Brasil é uma situação difícil, polarizada, em que tudo que você fala, você é contra alguma coisa. E eu vivi esse período também de militância, em que eu, desde os meus 14 anos, eu
participei de tudo, né? Eu fui para um monte de eventos, reuniões, militância de tudo que é tipo, e eu percebi que nesse processo todo eu me enriqueci de diversas formas, mas a gente está sempre procurando um culpado, sempre procurando alguém para brigar, sempre alguma coisa. E durante esse processo de briga eu cresci efetivamente, mas pouco a gente conseguiu realizar. E me diziam que vamos trabalhar para construir isso daqui 50 anos, 10 anos. Né? Era aquela coisa sempre para longe. E eu olhava e falava, meu Deus, eu tenho 2 filhos, eu quero poder viver com eles. Esse momento de mudança. Eu preciso fazer mudanças agora que pudessem nos transformar, porque a melhor forma de ajudar o meu filho que quer ganhar o mundo e viajar é ajudar ele a prosperar. A mulher que está sofrendo violência doméstica na favela, que está com dificuldades, dinheiro no bolso é a forma de ajudar. Então, nós percebemos que, através desse processo, em que a gente pudesse criar um novo olhar para a favela, quebrando alguns paradigmas que nos colocaram desde pequeno, nós poderíamos fazer um processo de transformação imediata que pudesse ajudar nesse processo de fortalecimento desta população através da economia, do poder da economia desses territórios. Então, a partir disso, nós criamos o G10 Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, e essas 10 maiores favelas do Brasil movimentam 7,9 bilhões, o potencial de consumo das favelas. E aí nós pensamos, se nós desenvolvêssemos tecnologias, consumisse dentro da própria comunidade, buscasse gerar empregos e oportunidades ali, nós teríamos um processo de prosperidade em que melhoraria a nossa vida. E aí nós fomos olhar para o Brasil e vimos que as favelas do Brasil movimentam 180 bilhões de reais. E quando a gente vai ver na televisão, ou quando a gente vai se ver dentro da sociedade, é como se nós estivéssemos sofrendo um embargo econômico. Porque na favela, os aplicativos de carro não vão lá. Na favela, quando você vai comprar no e-commerce, eles nos bloqueiam e não entregam na nossa casa. Na favela, você tem uma série de dificuldades, como acesso a crédito, porque não consegue comprovar a residência, não consegue... Então, imagina uma população que consome 180 bilhões de reais, que está sendo punida de alguma forma, né, restringida com relação ao conjunto de serviços, seja das empresas, seja do poder público, e que, se ela fosse estimulada economicamente, provavelmente, ao invés de ser olhada como um problema, seria olhada como uma solução para crescer e para se desenvolver. Então, nós temos feito isso ao longo desse período. O G10 é muito novo, nós temos 3 anos de atuação enquanto G10, mas conseguimos desenvolver 18 iniciativas de apoio à economia da favela, que têm sido escaladas e, ao invés de ficar partidarizando ou procurando culpados, nós criamos as soluções para resolver os nossos problemas, gerar trabalho, renda, desenvolver economia e pensar como a gente pode ser agente da nossa própria transformação, CEOs de nós mesmos, e ajudar a criar modelos e exemplos no Brasil de prosperidade. Eu digo isso porque, quando minha mãe faleceu, diziam que eu era predestinado a dar errado, de que não daria certo e que coisas eram impossíveis para quem morasse na favela. E eu procurava um exemplo de sucesso, eu procurava figuras de sucesso da favela. E aí a figura que tinha lá na época em Paraisópolis era o Juarez, que era uma espécie de Juvenal Antena, era tipo o velho da van, bandidão. E aí esse cara mandava prender, mandava soltar e tal, e era essa referência do sucesso. E não é que não tinha histórias, não tinha gente fazendo... Não é que não tinha gente de sucesso na favela, é que as nossas histórias não eram contadas. A história que se conta da favela é da violência, da criminalidade, da violência, são as histórias que o Datena conta. Então, é necessário que a gente possa ter bons exemplos, contar as nossas histórias, nos ver na televisão, trabalhar nesse contexto, e assim nós temos feito, nesse último período, criando um processo de formiguinha. 40% da população da favela sonha em empreender. Então, nós temos ali um caminho para fazer. O empreendedorismo vai salvar o Brasil e as favelas? Não vai salvar. Mas é um passo que se dá para avançar dentro de um contexto em que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, de que a gente vê todos os dias lá uma fila que a gente tem que fazer uma distribuição
de comida em que a comida acaba e a fila continua. E que quando a gente vai falar, ou fala da fome, ou fala de Covid, quando alguém morre é o vizinho, é o amigo, tem nome. Então, essa experiência que nós estamos vivendo é uma experiência prática do dia a dia, de quem está vendo, de que esse Brasil, que por vezes parece distante dos dados, dos números, representa a gente ali no dia a dia e que tem pressa de fazer as coisas acontecerem, que não dá tempo de pensar tão amplamente, que não quer viver para 10 anos, quer viver para agora. Então, nós temos feito a nossa parte buscando criar exemplos, referências, iniciativas, que ainda que parece pequena aqui, possam depois, quem sabe, se tivermos políticos honestos e comprometidos com o povo, virar política pública que possam ser escaladas na favela do Brasil, porque se dá certo em Paraisópolis, dá certo em Coroadinho, dá certo na Rocinha, dá certo, respeitando suas especificidades, dá certo em qualquer lugar, porque os problemas são muito parecidos. Durante o processo de Covid-19, nós criamos um movimento chamado Presidentes de Rua, né? Porque a gente, assim como nessa eleição, nós não tínhamos as favelas sendo citadas. O home office era uma coisa chique, era as pessoas irem para a cozinha, tomar vinho e postar vídeo na internet, a ponto da gente olhar e falar, isso não é para a gente, de fato, essa doença não vai pegar no pobre. E aí, no processo de mitigação e no processo de política efetiva, as coisas não aconteceram para a gente, porque na favela falta água. Em Paraisópolis ainda falta água todos os dias em algumas regiões. Como é que cuida da parte de higiene? O serviço do SAMU não vai nas favelas. Não vai. Então, como é que nós iríamos nos proteger? Então, decidimos que, ao invés de ficar esperando, chorando, que nós deveríamos nos cuidar uns dos outros. Criamos os presidentes de rua. Hoje, os presidentes de rua são a maior rede de moradores voluntários de favela, porque geralmente os voluntários são de fora, então nós temos os voluntários que são de dentro. Cada um cuida de 50 famílias, a grande parte são mulheres, que além de cuidar da sua família, cuidam de outras 50 famílias, e a gente conseguiu desenvolver 13 iniciativas de mitigação do Covid que foram testadas por alguns institutos como uma gestão melhor do que a gestão da cidade de São Paulo para a pandemia. A gente isolou mais de 50% da população testada positiva, distribuímos mais de 10 milhões de marmitas, contratamos ambulâncias e serviços 24 horas, então fizemos um trabalho muito especial. E que agora, durante esse processo em que se vive duas crises, porque o Covid não passou, mas tem a crise econômica, esses presidentes de rua viraram agentes de apoio à economia. Então, dentro do G10 Bank Participações, por exemplo, eles viraram nossos avalistas informais. Então, se um morador daquela rede familiar pede um crédito, nós consultamos o presidente se está ok ou não. Ou eles viraram fazendeiras urbanas dentro do programa de hortas, ou costureiras dentro do Costurando Sonhos, entregadores na logística. Então, nós criamos uma grande rede em que grupo econômico se desenvolve e se autoajuda, usando como inspiração o equilíbrio de John Nash, onde se todo mundo se ajuda, todo mundo ganha. Então, a gente não quer disputar, competir, nós queremos nos ajudar e construir uma sociedade em que a gente se enxerga como seres-humanos e que não seja uma sociedade em que a gente acha normal um Alphaville e uma favela, um lugar que seja dividido por muros invisíveis, né? Um Brasil em que a gente vive um Brasil do home office, outro Brasil da fome. Então, somos todos brasileiros, nós temos construído alternativas para fazer parte da solução e não ser visto como um problema. Então, é por isso que nós precisamos criar um novo olhar sobre a favela. E aí, dentro do nosso manifesto, nós perguntamos: o que você vê quando olha para a favela? Se você vê violência, vê marginalidade, vê pobreza, vê carência, você está com um viés ruim. Nós não queremos nos definir pelo que falta. Nós queremos definir pelo que nós temos.